Bem, pessoal, nós vamos dar continuidade então, não é, ao assunto do sétimo mandamento, tá? Que é não adulterarás. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre o contexto do mandamento e o que especificamente Deus está ordenando no mandamento. Qual é o princípio do mandamento? E podemos aprender que, tal como o quinto mandamento, que usa uma plataforma, uma base, não é, como exemplo de autoridade, no caso os pais, como as primeiras autoridades instituídas na vida de uma pessoa, e então pega esse princípio e aplica a todas as demais autoridades na vida de alguém, assim o sétimo mandamento também tem uma base, uma plataforma, que é o casamento. E a partir do casamento, como padrão, como base, como princípio, podemos então observar todas as demais relações, não é? A maneira como as pessoas se relacionam, como nós devemos nos relacionar com o próximo, e então, observando pela palavra de Deus, saber se isso é pecado ou não, mas se são relações que agradam a Deus ou não, tá? Então eu quero aqui ler alguns textos que também aplicam o sétimo mandamento quando se fala do princípio da pureza, e é importante. Antes de tudo, é compreender que quando pensamos no casamento, então, né, como base desse princípio que é o sétimo mandamento, não é, temos que compreender sempre isso, tá? Deus, no casamento, né, que ele instituiu, ele nos deixou princípios muito bem fundamentados. Ele criou homem e mulher, macho e fêmea, para que eles possam ter então essa relação. Fora desse padrão, desse princípio, todo tipo de relacionamento ou de relação é incompatível, é completamente contrário à vontade de Deus, certo? Ou seja, é contra a moral que Deus estabeleceu e, portanto, é pecado, tá? E aí você pode usar sua imaginação para pensar em todo tipo de relacionamento ou de relações que saem desse padrão estabelecido pelo próprio Deus, certo? Mas vamos continuar aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 ao 20, o apóstolo Paulo diz bem assim: fujam da imoralidade sexual, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Essa palavra é uma palavra direcionada à igreja, certo? Aos cristãos, aqueles que foram chamados pelo Senhor. E aqui nós temos princípios claros, não é? Primeiro, fuja da imoralidade sexual. Então, cristãos receberam essa ordem de Deus. Essa ordem moral é para todo mundo, certo? Para todo mundo. Mas, de maneira bem específica, pastoral, paternal e instrutiva, Deus diz isso ao seu povo: fujam da moralidade, não é, sexual, da imoralidade sexual. E então ele fala: glorifiquem, não é, a Deus com o seu próprio corpo. Logo, podemos compreender que a imoralidade sexual, isto é, aquilo que sai, não é, que rompe com as barreiras dadas por Deus, estabelecidas por Deus, como quebra do sétimo mandamento, dos seus mandamentos em geral, não glorificam a Deus, não agradam a Deus, certo? Ainda em Colossenses 3, verso 5, lemos bem assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, não é? Imoralidade sexual, o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então são princípios claros de aplicação, não é, dos mandamentos de Deus, especificamente do sétimo mandamento, tá certo? Então vamos abordar aqui três questões importantes sobre esse mandamento, para desenvolvermos o assunto, né? Uma vez que aprendemos já sobre o princípio da pureza, que temos no sétimo mandamento, podemos pensar em como isso se aplica, não é, aos demais relacionamentos, tá? Além do casamento, digamos assim. Então a primeira questão importante é falar que o sétimo mandamento também condena, veja, condena não apenas o adultério, no caso a traição de pessoas casadas, mas também condena a fornicação. A fornicação é justamente, não é, o sexo antes do casamento, ou o sexo fora do casamento, não é? Praticado por adultos que não são casados, ou então por jovens ou adolescentes, certo? Então isso é condenado também no sétimo mandamento. Logo, fornicação também é adultério. Esse é um princípio muito claro. Eu leio ainda um outro texto, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 5, que diz bem assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aí, dois pontos para explicar o que é santificação. Abstenham-se da imoralidade sexual,
como é que o povo de Deus deve se santificar, se abstendo da imoralidade sexual, não é? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos, não é? Desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, percebam que quando Paulo fala sobre imoralidade, ele, para combatê-la, né, no meio cristão, ele usa como exemplo o paganismo. O paganismo realmente é envolto na imoralidade, né? Faz parte da religião pagã a imoralidade, tá certo? Então podemos pensar que o sétimo mandamento, ele condena, né, a prática do sexo fora do casamento. Então pensamos em fornicação como sendo um adultério. Por isso, jovens que estão praticando sexo estão praticando adultério, na verdade. Quem fornica está adulterando, não é? Esse é um ponto muito importante. E isso vale também para namorados ou noivos. E eu sei que falar isso, não é, no século XXI, num tempo como o nosso, onde cada vez mais a moral é relativizada, não é, de maneira proposital, talvez seja um desafio, não é? Afinal de contas, é muito comum. Por todos os lados, na verdade, as pessoas aprendem, não é? Os jovens aprendem sobre a sexualidade, não é? Aprendem sobre fazer sexo, por exemplo, de maneira descompromissada, não é? Nas ficadas da vida aí, certo? E isso tem sido cada vez mais comum. E eles veem isso, por exemplo, em séries, em filmes, não é? Até mesmo em desenhos, animes, por exemplo, não é? Eles ouvem isso de professores que querem despertar os alunos muitas vezes, não é, a se questionarem sobre isso, tentando de alguma maneira torná-los precoces, não é? E serem tentados também a realmente explorar sua sexualidade numa idade tão tenra, vamos dizer assim, não é? Eles não têm maturidade, mas eles querem realmente empurrá-los para isso, certo? O mundo de hoje, ele trabalha para isso, para sexualizar, né, crianças e jovens. Isso é um fato que não pode ser negado na sociedade, é uma grande guerra cultural para isso. Tá certo? E isso é um ponto importante para compreendermos aqui. Então entendam, não é? Jovens que hoje, não é, estão vivendo uma vida sexual ativa, estão quebrando o sétimo mandamento da lei de Deus. Estão sendo adúlteros. Isso vale para namorados, ok? E noivos também, ok? Namorar não dá o direito de praticar sexo. Eu sei que pode parecer cafona, quadrado, não é, retrógrado, um homem falar isso hoje, um pastor falar isso hoje, mas essa é a verdade, não é, da palavra de Deus, independente de como anda a cultura. A cultura pode cada vez mais se depravar. A verdade não muda, ela é absoluta. E é isso que a lei do Senhor nos ensina, tá certo? Um segundo ponto importante para abordar sobre o sétimo mandamento e sua aplicação é a questão da lascívia. E o que vem a ser a lascívia, não é? E aí, para alguns, quando eu falar o que é lascívia, vai achar que dizer que alguém, não é, que cai em lascívia é um adúltero, não é? Pode ser um tanto exagerado, digamos assim, não é? Mas lascívia é justamente a sensualidade. E aí é óbvio que quem assistir esse vídeo e tiver essa mentalidade modernizada vai achar que o que eu estou falando aqui é moralismo puro. Eu não estou falando de moralismo. Não é? Isso aqui não é moralismo. Eu só estou apenas aplicando, não é, devidamente aquilo que o sétimo mandamento nos ensina, não é? Como pureza. E então lascívia, não é, ou sensualidade também são adultérios, ou seja, também são quebras do sétimo mandamento. Eu leio um texto aqui para vocês, Efésios 5, 4 e 5, não é? Capítulo 5, versos 4 e 5. Diz bem assim, olha: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo é muito claro com relação a isso, não é? Então, ele fala: não haja com obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Não é? Então, lascívia, que é sensualidade, podemos pensar como sensualidade, como libertinagem, por exemplo, não é? Em termos de falar, de comportamento em si. Tudo isso que é impuro, não é? Que, digamos assim, gera sentimentos ou pensamentos sexuais, ou tem conotações sexuais, sejam piadas, não importa, não é? Tudo isso tem a ver com a quebra do sétimo mandamento e é adultério. Então, por exemplo, quando pensamos na lascívia, isso está diretamente relacionado à nossa vida, ao nosso comportamento.
como nós falamos, o que falamos, não é? Piadas imorais, certo? Esses gracejos imorais, não é? Essas falas estranhas que têm o objetivo de provocar sexualmente ou ofender, não é? Com palavras de baixo calão, vamos dizer assim. Não é? E não somente é o que nós falamos, não é o que se fala, mas também, por exemplo, a pureza está relacionada também a como nos apresentamos, ou seja, no vestir. Então, quando pensamos em lascívia ou sensualidade, isso tem a ver diretamente com a aparência também, certo? Ou seja, a pessoa pode ser um homem ou uma mulher que vivem se insinuando para outros, né, provocando, tentando defraudar alguém nesse sentido, mas o ponto aqui é pensar que a maneira como nos apresentamos, não é, que pode ser provocativa ou sensual, não é? Isso é uma quebra do sétimo mandamento. Não é? Então, eu sei que é um pouco estranho falar sobre isso para essa geração, porque para as pessoas, talvez a maioria delas, a modéstia, o pudor, não é? A compostura é algo do passado, não é? E quanto mais as pessoas forem livres, não é? Quanto mais fizerem essa revolução sexual, onde as pessoas não se preocupam mais com o que o próximo pensa, não é? E mulheres e homens se trajam de maneira a provocar os outros, né? Então, sensualidade na nossa geração, na nossa época, é algo bonito, admirável. Entende? Esse é o mundo que vivemos. Não é? Onde isso que é imoral, onde isso que é impuro, na verdade é elogiado, é aplaudido, e as pessoas realmente querem fazer isso. Isso é tão claro em nossa cultura, não é? Pensando aqui no Brasil, isso é claro que é no mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, nós sabemos muito bem, não é, que esse nível lascivo, esse nível obsceno, não é, essa imoralidade, essa impureza está presente na cultura brasileira hoje, tá? Então podemos observar, por exemplo, a maneira como muitos pais criam seus filhos, não é, sexualizando suas crianças, não é, desde cedo. Por exemplo, as meninas, não é, meninas pequenininhas, que são novinhas, 5 anos, 6 anos, 7 anos, às vezes já são incentivadas por pais a usarem roupinhas minúsculas, e elas crescem assim, não é? Se acostumando a esse tipo de vestimenta e, obviamente, com o tempo passando, elas vão começando a ter alterações no corpo, transformações por causa da puberdade e tendo formas realmente femininas, não é? E vão ficar sendo mais notáveis para os meninos. E isso é incentivado em nossa cultura. O nome disso é lascívia, sensualidade. E isso é pecado. E isso não é moralismo. É o que a Escritura diz, tá? Eu estou lendo para vocês aqui o que a Escritura está dizendo para nós, como aplicação do sétimo mandamento. Então isso é muito claro. Não só com relação a essa cultura presente até nas famílias, muitas vezes brasileiras, mas também, por exemplo, isso é muito forte, não é? Em filmes, em séries, não é? Em filmes, em séries, às vezes em desenhos, como animes, por exemplo, não é? Nas músicas brasileiras, muitas dessas músicas funk, axé, essas músicas modernas, não é? Aqui do Brasil, todas têm esse tom de sensualidade em suas letras, em tudo. Tudo isso mostra, não é, como a nossa geração ela é imoral, ela é impura e cada vez mais piora nesse sentido. A Escritura condena essas coisas. Então, se eu estou vendo que isso, não é, a questão da sensualidade, uma jovem, uma mulher ou um homem, não é, se trajarem ou se arrumarem de maneira vulgar, não é, isso é adultério, de acordo com o sétimo mandamento, eu não preciso nem falar de pornografia, não preciso nem falar de outras coisas aí que são muito mais gritantes do que isso, não é? É o óbvio já. Então pense, não é? Faça uma reflexão, você como cristão, por exemplo, como é que você lidar com isso, como é que você se porta diante do mundo assim, que diz para você, não é, que você precisa se modernizar, se atualizar e abandonar os velhos costumes ou os princípios antigos morais. Como é que você lidar com isso? Não é? Porque eu sei que o mundo coloca pressão. E aí, como é que você vai lidar com isso? Não é? Com aquilo que a palavra do Senhor diz, você vai ouvir e vai obedecer como um crente fiel? Ou você vai sucumbir? Ou você vai cair diante da tentação e da pressão do mundo que olha para você e te chama de, me perdoa a expressão, de otário, não é? De cafona, de quadrado, de retrógrado, de atrasadão? E aí? Não é? Isso é um peso para todos, e inclusive para os jovens nas escolas, que são realmente zoados. Para pensar, pessoal, como o mundo está bagunçado. Hoje, um adolescente ou um jovem, não é? Se alguém ficar sabendo, se um coleguinha souber que ele é virgem,
Isso é motivo para que ele seja zoado, não é? Zombado, ridicularizado por seus colegas na escola. Veja onde nós chegamos, não é? Observe onde nós chegamos aqui. É coisa terrível. E por fim, mais uma aplicação do sétimo mandamento, não é? Tocando no assunto da pureza, da moral, esse tipo de coisa, não é? Que é a relativização do sexo. Estamos vivendo um tempo, não é? Onde cada vez mais há uma luta, não é, para implantar essa revolução sexual, onde os paradigmas, não é, digamos assim, eles estão cada vez mais sendo quebrados. Então, no mundo que vivemos hoje, existe uma grande militância política, ideológica, para romper ou para destruir o conceito básico de família, o conceito básico de sexualidade, os papéis de homem e mulher, por exemplo. Existe uma luta muito grande para isso, não é? Muito grande. E essa relativização do sexo, e aí você pode pensar questão de homossexualidade, por exemplo, ou ideologia de gênero, e vários desses temas, né, sensíveis que atingem os brasileiros, digamos assim, né, que nos confrontam muitas vezes, tudo isso é uma relativização da sexualidade, não é? Do padrão que não foi estabelecido por igreja, não é? Por ninguém neste mundo, mas pelo próprio Deus quando deu seus mandamentos, não é? Então, quando olhamos para o sétimo mandamento condena essa relativização da sexualidade. Relativizar o padrão sexual, o princípio sexual, não é? O princípio de relacionamento a esse nível é afrontar diretamente a Deus, não é? Rejeitando a sua lei. Então, prestem atenção nisso, tá? O que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com ódio contra homossexuais, desrespeito, não querer que eles tenham liberdade para fazer isso. Entenda, uma coisa não é a minha opinião como um cristão, a minha fé, aquilo que eu defendo, os princípios que eu compreendo da palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus e ponto, certo? Isso é um fato. Agora, outra coisa não é a liberdade que qualquer pessoa tem, não é, como indivíduo, de viver a sua vida como quer. Se nós temos uma sociedade que preza por liberdade, não é, se nós somos a favor da democracia, como eu sou também, então temos que desejar isso para todo mundo, liberdade para todos. Então, eu quero liberdade para que eu possa expressar minha fé, minhas opiniões, sem que eu seja colocado numa cadeia por causa disso, mas eu também quero liberdade para aquele cidadão, que pode ser muitas vezes um homossexual, não é? Alguém que defende essas pautas de gênero, e eu quero liberdade para essa pessoa também expressar suas opiniões do mesmo jeito que eu. Então, eu penso assim. Então, não pode ser confundido, não é? Infelizmente, hoje, há uma confusão muito grande, porque transformam opinião em ódio. Quer dizer que eu não posso ter uma opinião diferente, eu sou obrigado a ter opinião igual a dos outros. Não, isso não faz sentido. A única coisa que realmente honra a liberdade é quando eu tenho uma opinião, você diverge, e por mais que venhamos divergir nessas opiniões, nos respeitamos, não nos atacamos nesse sentido, não é? Ou queremos que alguém vá para a cadeia por causa disso. Não. Você tem sua opinião, eu tenho a minha. Simples assim. E assim vamos seguindo, não é? Todos nós temos contato com pessoas que pensam diferente. Eu não estou vivendo numa bolha. Então eu tenho conhecidos homossexuais, pessoas que eu conheço também. E eu não tenho problema nenhum com essas pessoas. As respeito, gosto dessas pessoas também, entende? Não há nenhum tipo de dificuldade. Jamais tratei alguém com indiferença por causa de nada desse sentido. Eu respeito a liberdade das pessoas, respeito elas como pessoas. Como cristão eu sou chamado também, nós somos chamados para amar nosso próximo. Não é? Amar nosso próximo, não de maneira condicional, mas de maneira incondicional também. Então eu não tenho que ficar julgando, não é, todas as situações, e porque uma pessoa discorda de mim, eu penso de maneira diferente, eu tenho um outro estilo de vida, eu não vou amá-la, eu não vou respeitá-la. Isso não existe. Não é? Isso aí é uma falácia que se coloca aí. Por isso que eu estou dando essa justificativa aqui para vocês entenderem que eu estou falando isso de maneira respeitosa, apenas apresentando aquilo que eu entendo como um cristão. Não é? É aquilo que a Escritura Sagrada ensina. E por mais que as pessoas tentem de alguma maneira alterar ou trazer novas interpretações, não é, criando falácias históricas interpretativas, nada disso muda a verdade. Deus é um só, sua palavra é absoluta, é uma só, tá certo? E ele deixa isso muito claro, não é, quando nos deu o sétimo mandamento, falando sobre pureza. Ele estabeleceu um princípio modelo que foi o casamento, não é? Então, tudo aquilo que sai desse princípio modelo é pecado. É contra a sua lei, tá bom? Então é disso que eu estou falando. Então basicamente é isso. Quando falamos do sétimo mandamento, não falamos apenas de adultério pensando em pessoas casadas apenas, não é? Mas falamos de adultério, de fornicação ou sexo fora do casamento, de lascívia ou sensualidade, tudo isso que tem a ver com impureza, tá bom? Engloba aquilo que o sétimo mandamento condena. Então fique claro isso, tá? Fique claro.
Então, o pecado que eu vejo, por exemplo, na prática homossexual, não é pior do que o pecado, não é, do adultério literal, não é, quando um homem trai uma mulher, quando a mulher trai um homem. É a mesma coisa, são pecados todos contra o sétimo mandamento. A mesma coisa quando uma pessoa vive nessa impureza. E aí eu sei que as pessoas que não creem em Deus, que não se importam com igreja nem nada disso aí, vivem a vida e abraçam tudo aquilo que é colocado por elas de maneira cultural. Mas cristãos, muitos deles, não é, têm também abraçado as ideologias mundanas, não é, modernas, revolucionárias, porque também acham que estamos em tempos diferentes, em tempos, não é, mais evoluídos, e por isso temos o direito de abrir mão de princípios que na verdade não fomos nós que estabelecemos, mas o Senhor. Então entendam isso. Tá? É uma palavra também aos cristãos, beleza? Vigiem, prestem atenção na vida de vocês, tá? Se vocês são cristãos, então realmente honrem o que isso significa e defendam aquilo que a Escritura ensina, respeitando a todos, mas mantendo firme a sua convicção de fé. Isso é muito importante. Eu quero concluir então dizendo que nós vemos então toda essa ação organizada, política e cultural em nosso país, no Ocidente como um todo, mas nosso país é algo muito gritante, né? Que é essa aplicação do marxismo cultural, que em muitos aspectos teve muito sucesso, porque as pessoas, elas realmente são esquerdistas, mesmo que não saibam disso. Então estão em igrejas, mas mesmo assim defendem pautas de esquerda, porque estão defendendo justamente essa revolução sexual. Às vezes a pessoa diz que é de direita, por exemplo, né, que é conservadora, mas defende revoluções sexuais, não é? E chamam todos aqueles que querem manter um padrão de família tradicional, né, família cristã, bíblica, como sendo pessoas que odeiam, que são intolerantes, homofóbicas, etc. Né? E tudo isso aí já demonstra que essas pessoas estão sendo levadas, conduzidas, não é, por esse marxismo cultural. Entende? Que sistematizou essas maldades. Só que eu gostaria de dizer uma coisa, não é? Até mesmo para que nós cristãos venhamos ter mais força diante disso, tá? Toda essa tentativa, não é, de revolução, não é, cultural, de comunismo, socialismo, para destruir as estruturas sociais, não é, do Ocidente, tudo isso não é novidade para a gente. Não é novidade. Não é? Nós não precisamos de Karl Marx, de Engels, não é, de Gramsci ou de outros teóricos da revolução, teóricos marxistas, para a revolução. Entende? Nós já somos, não é, tendenciosos à revolução por natureza. Nossa natureza é assim. Desde a queda, nós temos uma tendência natural para o pecado. Entende? Observem como todas as demais culturas pagãs se desenvolveram. Todas, não é? Todas as culturas pagãs, com sua religião idólatra, sempre misturavam prostituição e imoralidades como algo para eles normal, que eles desejavam, que eles buscavam. Não havia um padrão moral de santidade. Então isso é natural do ser humano. É por isso que como cristãos temos que lutar contra isso, contra as nossas tendências, não é, da carne. Então observem, por exemplo, para vocês entenderem que nós não precisamos, não é, de Karl Marx ou de outros teóricos para a revolução, que isso já é uma coisa natural do ser humano. Observem, por exemplo, Gálatas 5, verso 19, não é, quando Paulo fala sobre as obras da carne, ele fala: ora, as obras da carne são manifestas, né, elas se expõem, são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem e várias outras também. Eu só destaquei essas aqui. Então veja, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, não é, só foram sistematizadas, digamos assim, nesse marxismo cultural. Mas é algo que o homem caído deseja viver de acordo com a sua própria carne. Mateus 15, Evangelho de Mateus capítulo 15, verso 19, diz bem assim: pois do coração saem os maus pensamentos. O que sai do coração? Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. No geral, não é, no nosso coração, como pecadores que somos, não é, é do nosso coração que sai, nesse sentido, todo esse desejo de desobedecer a Deus, de quebrar os mandamentos de Deus, de não submeter ao senhorio de Deus, a sua ordem. É isso que aprendemos aqui na palavra. Certo? Então fica um alerta para todos, não é? Com esses textos aqui finais que eu quero ler para vocês. E aí conclui o vídeo. Romanos 1, verso 22 a 24. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seu coração,
para a degradação do seu corpo entre si. Você pode fazer a leitura do capítulo todo de Romanos 1, para você entender isso, não é? Especificamente pegando o versículo 18 até o final, e você vai entender perfeitamente o que Paulo está dizendo ali. Ele está olhando para uma cultura, não é, pagã, do seu lado ali, depravada, completamente depravada em termos morais mesmo, com relação à sexualidade, não é? A desorganização ou a rebeldia ou a revolução de você mudar a ordem natural das coisas, das relações, e quebrando então esse princípio estabelecido por Deus, o homem e a mulher, nessa relação. Isso é quebrado na cultura pagã. O que Paulo aprende aqui para nós? Para o nosso alerta. Que a cultura abraçar essa imoralidade é uma demonstração da ira de Deus. Basicamente é isso. As pessoas não querem viver guiadas por seus instintos naturais, por sua natureza pecaminosa, rejeitando a lei de Deus, então Deus as abandona. Isso é o pior que pode acontecer. É uma demonstração severa da ira de Deus hoje, porque só Ele pode mudar o nosso coração para nos fazer pensar diferentes. Se alguém tem insistido nisso, em defender esse pensamento, essas práticas, essas filosofias de vida e morais, não é, contra a lei de Deus, isso pode ser um sinal de que essa pessoa foi abandonada por Deus. Por isso não muda o pensamento. Não é por sua insistência no mal, não é? Deus as entregou, não é? A essa disposição mental reprovável. É isso que Paulo vai ensinar aqui no capítulo 1. Então, tome isso como reflexão. Eu estou explicando para vocês o 7º mandamento, as suas aplicações e implicações. Reflita. Se você quiser deixar comentários aqui também, é importante, tá bom? Mas pense sobre isso. Lembre-se que eu estou falando isso com respeito, mostrando ideias, mostrando teologia, filosofia, mostrando aquilo que eu penso como cristão. Eu estou explicando o 7º mandamento, que nos ensina exatamente o princípio da pureza, tá bom? Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!